Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa em que algo precisa mudar. Não é quando tudo desmorona, nem quando alguém aponta o dedo. É quando você percebe em silêncio que a sua mente tem te levado sempre para os mesmos lugares, produzindo os mesmos resultados, repetindo os mesmos ciclos. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a maior força que alguém pode desenvolver não é física, não é financeira e nem social. É a força de governar a própria mente quando ninguém está olhando. Poucos entendem isso porque fomos ensinados a reagir, não a comandar, a responder, não a observar, a ceder aos impulsos como se eles fossem verdades absolutas. Mas a verdade é simples e poderosa. Quem não domina os próprios impulsos acaba sendo dominado por tudo ao redor. Emoções, opiniões, provocações, distrações. Tudo passa a decidir por você. E isso acontece de forma tão sutil que a maioria nem percebe quando perdeu o controle. Agora imagine como seria a sua vida se, em vez de reagir automaticamente, você aprendesse a pausar. Se, em vez de obedecer ao impulso imediato, você escolhesse conscientemente o próximo passo. Essa pausa invisível é onde mora o verdadeiro poder. É ali que nascem as decisões que constroem caráter, respeito e força interior. Não é barulho, é silêncio. Não é reação, é domínio. Talvez você ache que autocontrole é repressão, rigidez ou frieza, mas isso é um erro comum. Autocontrole não é não sentir, é sentir tudo e ainda assim escolher. É perceber o impulso surgir e decidir não obedecer. E cada vez que você faz isso, algo profundo acontece dentro de você. Sua mente começa a entender quem está no comando. A neurociência já provou que o cérebro cria caminhos automáticos baseados no que você repete. Se você sempre reage com raiva, o cérebro aprende que raiva é o padrão. Se você sempre cede à preguiça, ele entende que desistir é o caminho natural. A mente não questiona se isso é bom ou ruim. Ela apenas obedece ao que foi reforçado. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Esses padrões podem ser reprogramados. Toda vez que você domina um impulso, você envia uma mensagem clara ao seu cérebro. A mensagem é simples, mas poderosa. Eu estou no comando. No início, essa mensagem parece fraca. A mente resiste. O desconforto aparece. Mas se você persiste, algo muda. O cérebro começa a criar novos caminhos, novas respostas, uma nova identidade. E com o tempo, aquilo que antes exigia esforço passa a ser natural. Pense em quantas vezes você já fez algo por impulso e depois se arrependeu. Uma palavra dita no calor do momento, uma decisão precipitada, um hábito que te afastou do que realmente importa. Isso não aconteceu porque você é incapaz. Aconteceu porque sua mente foi treinada para reagir, não para liderar. E ninguém nunca te ensinou que liderança começa dentro. Agora imagine alguém que não precisa se explicar, não precisa provar nada, não precisa reagir a tudo. Essa pessoa transmite uma força silenciosa, não porque fala alto, mas porque é firme por dentro. Pessoas assim não são abaladas facilmente. Elas observam, analisam e escolhem. E é por isso que o mundo perde o controle sobre quem domina a própria mente. Existe uma diferença clara entre quem é instável e quem é firme. O instável reage. O firme responde. O instável vive no impulso, o firme vive na intenção. E essa diferença não nasce de talento, sorte ou privilégio. Ela nasce da vigilância interior, da capacidade de observar a própria mente sem se confundir com ela. Talvez você nunca tenha sido ensinado a observar seus pensamentos. A maioria das pessoas acredita que tudo o que passa pela mente é verdade. Mas pensamentos são apenas estímulos, emoções são apenas sinais,
Impulsos são apenas convites, não ordens. Quando você entende isso, algo se liberta dentro de você. Você percebe que pode escolher não seguir tudo o que surge. Esse é o tipo de disciplina espiritual que quase ninguém percebe. Não é visível, não gera aplausos, não chama atenção, mas constrói uma força que não pode ser tocada. Enquanto muitos buscam reconhecimento externo, quem domina os próprios impulsos constrói respeito interno. E isso muda tudo. No começo, o silêncio incomoda. Ficar sem reagir parece fraqueza. Não responder parece perda. Não ceder parece sofrimento. Mas é justamente nesse ponto que ocorre a transformação. Porque quando você suporta o desconforto de não reagir, você começa a desenvolver algo raro: autodomínio. E autodomínio é liberdade. A mente humana tenta negociar. Ela diz: reage só dessa vez, cede só agora, começa amanhã. Essa voz não é você. É apenas um padrão antigo tentando sobreviver. E toda vez que você diz não a essa voz, você enfraquece o velho padrão e fortalece o novo. No início, isso exige esforço. Depois, vira identidade. Pense em alguém que você respeita profundamente. Provavelmente não é alguém impulsivo. É alguém que transmite estabilidade, presença, clareza. Isso não nasce do acaso, nasce da repetição silenciosa de escolhas conscientes. Um dia após o outro, sem testemunhas, sem aplausos. Agora imagine como seria sua vida se você aplicasse isso diariamente. Menos conflitos, menos arrependimentos, mais clareza, mais direção, mais paz interior. Imagine acordar, sabendo que você não é mais refém do humor, do medo ou da opinião dos outros. Imagine sentir que, aconteça o que acontecer, você permanece firme. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva agora nos comentários a palavra domínio. Não é apenas um comentário, é uma declaração silenciosa de que você escolhe governar a própria mente. E quando você declara, você começa a programar. A transformação real não acontece de uma vez. Ela acontece em pequenos momentos de escolha, um impulso dominado, uma reação contida, uma decisão consciente, e cada pequena vitória interna constrói uma grande mudança externa. Com o tempo, as pessoas percebem, não porque você fala, mas porque você se tornou diferente. Existe uma força que cresce quando você para de reagir. Ela não aparece de imediato, mas ela se acumula. E quando você menos espera, ela se manifesta em forma de respeito, confiança e autoridade silenciosa. O mundo sente, mesmo que não saiba explicar. Se você quer continuar desenvolvendo essa força invisível, curta este vídeo agora. Isso ajuda o canal e mostra que você escolhe crescer por dentro. Se inscreva no canal, porque aqui nós não treinamos reações, treinamos domínio. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender que verdadeira força não grita. Ela permanece firme. Lembre-se sempre, quem governa a própria mente não precisa lutar contra o mundo. O mundo simplesmente perde o controle sobre ele. Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa em que algo precisa mudar. Não é quando tudo desmorona, nem quando alguém aponta o dedo. É quando você percebe em silêncio que a sua mente tem te levado sempre para os mesmos lugares, produzindo os mesmos resultados, repetindo os mesmos ciclos. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a maior força que alguém pode desenvolver não é física, não é financeira e nem social. É a força de governar a própria mente quando ninguém está olhando. Poucos entendem isso porque fomos ensinados a reagir, não a comandar, a responder, não a observar, a ceder aos impulsos como se eles fossem verdades absolutas. Mas a verdade é simples e poderosa. Quem não domina os próprios impulsos acaba sendo dominado por tudo ao redor. Emoções, opiniões, provocações, distrações. Tudo passa a decidir por você.
E isso acontece de forma tão sutil que a maioria nem percebe quando perdeu o controle. Agora imagine como seria a sua vida se, em vez de reagir automaticamente, você aprendesse a pausar. Se, em vez de obedecer ao impulso imediato, você escolhesse conscientemente o próximo passo. Essa pausa invisível é onde mora o verdadeiro poder. É ali que nascem as decisões que constroem caráter, respeito e força interior. Não é barulho, é silêncio. Não é reação, é domínio. Talvez você ache que autocontrole é repressão, rigidez ou frieza, mas isso é um erro comum. Autocontrole não é não sentir, é sentir tudo e ainda assim escolher. É perceber o impulso surgir e decidir não obedecer. E cada vez que você faz isso, algo profundo acontece dentro de você. Sua mente começa a entender quem está no comando. A neurociência já provou que o cérebro cria caminhos automáticos baseados no que você repete. Se você sempre reage com raiva, o cérebro aprende que raiva é o padrão. Se você sempre cede à preguiça, ele entende que desistir é o caminho natural. A mente não questiona se isso é bom ou ruim. Ela apenas obedece ao que foi reforçado. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Esses padrões podem ser reprogramados. Toda vez que você domina um impulso, você envia uma mensagem clara ao seu cérebro. A mensagem é simples, mas poderosa. Eu estou no comando. No início, essa mensagem parece fraca. A mente resiste. O desconforto aparece. Mas se você persiste, algo muda. O cérebro começa a criar novos caminhos, novas respostas, uma nova identidade. E com o tempo, aquilo que antes exigia esforço passa a ser natural. Pense em quantas vezes você já fez algo por impulso e depois se arrependeu. Uma palavra dita no calor do momento, uma decisão precipitada, um hábito que te afastou do que realmente importa. Isso não aconteceu porque você é incapaz. Aconteceu porque sua mente foi treinada para reagir, não para liderar. E ninguém nunca te ensinou que liderança começa dentro. Agora imagine alguém que não precisa se explicar, não precisa provar nada, não precisa reagir a tudo. Essa pessoa transmite uma força silenciosa, não porque fala alto, mas porque é firme por dentro. Pessoas assim não são abaladas facilmente. Elas observam, analisam e escolhem. E é por isso que o mundo perde o controle sobre quem domina a própria mente. Existe uma diferença clara entre quem é instável e quem é firme. O instável reage. O firme responde. O instável vive no impulso, o firme vive na intenção. E essa diferença não nasce de talento, sorte ou privilégio. Ela nasce da vigilância interior, da capacidade de observar a própria mente sem se confundir com ela. Talvez você nunca tenha sido ensinado a observar seus pensamentos. A maioria das pessoas acredita que tudo o que passa pela mente é verdade. Mas pensamentos são apenas estímulos, emoções são apenas sinais, impulsos são apenas convites, não ordens. Quando você entende isso, algo se liberta dentro de você. Você percebe que pode escolher não seguir tudo o que surge. Esse é o tipo de disciplina espiritual que quase ninguém percebe. Não é visível, não gera aplausos, não chama atenção, mas constrói uma força que não pode ser tocada. Enquanto muitos buscam reconhecimento externo, quem domina os próprios impulsos constrói respeito interno. E isso muda tudo. No começo, o silêncio incomoda. Ficar sem reagir parece fraqueza. Não responder parece perda. Não ceder parece sofrimento. Mas é justamente nesse ponto que ocorre a transformação. Porque quando você suporta o desconforto de não reagir, você começa a desenvolver algo raro: autodomínio. E autodomínio é liberdade. A mente humana tenta negociar,
Ela diz: reage só dessa vez, cede só agora, começa amanhã. Essa voz não é você. É apenas um padrão antigo tentando sobreviver. E toda vez que você diz não a essa voz, você enfraquece o velho padrão e fortalece o novo. No início, isso exige esforço. Depois, vira identidade. Pense em alguém que você respeita profundamente. Provavelmente não é alguém impulsivo. É alguém que transmite estabilidade, presença, clareza. Isso não nasce do acaso, nasce da repetição silenciosa de escolhas conscientes. Um dia após o outro, sem testemunhas, sem aplausos. Agora imagine como seria sua vida se você aplicasse isso diariamente. Menos conflitos, menos arrependimentos, mais clareza, mais direção, mais paz interior. Imagine acordar, sabendo que você não é mais refém do humor, do medo ou da opinião dos outros. Imagine sentir que, aconteça o que acontecer, você permanece firme. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva agora nos comentários a palavra domínio. Não é apenas um comentário, é uma declaração silenciosa de que você escolhe governar a própria mente. E quando você declara, você começa a programar. A transformação real não acontece de uma vez. Ela acontece em pequenos momentos de escolha, um impulso dominado, uma reação contida, uma decisão consciente, e cada pequena vitória interna constrói uma grande mudança externa. Com o tempo, as pessoas percebem, não porque você fala, mas porque você se tornou diferente. Existe uma força que cresce quando você para de reagir. Ela não aparece de imediato, mas ela se acumula. E quando você menos espera, ela se manifesta em forma de respeito, confiança e autoridade silenciosa. O mundo sente, mesmo que não saiba explicar. Se você quer continuar desenvolvendo essa força invisível, curta este vídeo agora. Isso ajuda o canal e mostra que você escolhe crescer por dentro. Se inscreva no canal, porque aqui nós não treinamos reações, treinamos domínio. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender que verdadeira força não grita. Ela permanece firme. Lembre-se sempre, quem governa a própria mente não precisa lutar contra o mundo. O mundo simplesmente perde o controle sobre ele.